empreendedora, empreendedor. Eu, Karine Kinjalva, estou aqui novamente para mais um episódio do CDL Mulher Cast. Aí, dentro, né, o que acontece dentro da CDL Campo Bom. E aqui a gente conta com o patrocínio do ViaCred Alto Vale. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente preparou aí um episódio super especial falando, né, sobre a questão da nossa catástrofe climática, especificamente sobre as enchentes. E aí eu tenho dois convidados aqui que a gente selecionou aí, ó, a dedo, que são muito técnicos e vêm para responder perguntas no qual todos vocês aí já devem ter se questionado ou passaram para a gente. Sejam bem-vindos, nossos convidados. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite, estarem aqui, né, dividindo esse momento e conhecimento com vocês. Então, vou apresentar para vocês, passa a palavra Evandro e o Dr. Matheus. Evandro, por favor. Olá, tudo bem? Agradeço a oportunidade que o CDL está me dando, né, para participar desse podcast. Acho que vai ser muito legal, a gente vai esclarecer aí para a população muitas dúvidas, né, sobre seguros, então essa é a ideia. Então, eu sou sócio proprietário da Ready Corretora de Seguros, né? Ela tem a matriz aqui na cidade de Campo Bom, na rua Marquês de Herval, número 307, no centro. Então, hoje a gente tem a nossa matriz aqui e a gente tem 22 escritórios afiliados à corretora que vendem seguros para a gente, né? Então, são escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, no Paraná e a maioria dos escritórios aqui no Rio Grande do Sul. Então, hoje as empresas que trabalham com parcerias têm tendências a terem mais sucesso, né? Então, eu tenho experiência no mercado de seguros há 35 anos, 30 anos como securitário, né? Desculpe que às vezes eu vou falar algum termo de segurança, mas securitário é segurador. Explica pra gente. Então, são 30 anos trabalhando em seguradora, sempre na área comercial, e sempre trabalhando com subscrição e com grandes corretores, né? Foi o que me deu experiência hoje e coragem para mim ser empreendedor também, né, na cidade de Campo Bom e abrir a minha empresa que já tem 5 anos. Então, a empresa só cresce, a cada ano ela dobra de tamanho, graças a um trabalho diferenciado que a gente faz hoje no mercado, né? Que é trabalhar com seguros para empresas, que são seguros corporativos. Então, só para explicar para vocês, seguros corporativos são seguros para pessoa jurídica e seguros massificados são seguros para pessoa física. Não que a gente não trabalhe com pessoa física também, né? A gente trabalha também com pessoa física. Mas hoje toda empresa ela precisa ter um foco para ter sucesso, né? E seguir esse foco para a gente conseguir atingir os objetivos da empresa. Então, o nosso foco hoje é trabalhar com pessoa jurídica, trabalhar com empresas, que são vários seguros que a gente nem imagina que existe hoje no mercado, né? Então, a gente trabalha com ramos assim que não são tão comuns, mas que todas as empresas precisam, né? Eu vou citar um exemplo. Hoje, tu faça um contrato, né, com uma outra empresa, eu preciso ter uma garantia que ela vai me entregar esse trabalho, ou que está escrito ali no contrato. Então, esse é o seguro de garantia. Então, a gente é especialista em seguro de garantia. Olha. Né? Seguro de responsabilidade civil, muita gente não conhece hoje, mas é o seguro que mais protege hoje a empresa, que mais protege o profissional de qualquer área, que muitas vezes ele não sabe que existe, né? Então, existem muitos negócios, né? Hoje, para buscar nesses ramos aí. Um exemplo, existe o D&O e E&O, bom, mais uma vez falando o segurança. Gostei do mas nada mais é que são seguros de responsabilidade civil para empresários e seguro de responsabilidade civil para profissionais, né? Tipo advogados, médicos, corretores de seguros também, né? Eu vou citar um exemplo. Eu, como corretor de seguros, posso vender um seguro errado para alguém, né, doutor Matheus? Posso sofrer uma ação, né? Pedindo uma indenização por eu ter vendido um seguro errado. Olha, então, eu posso mais pano para manga a gente tem, né? Acho que cabe mais um episódio, tá falando sobre isso também. Sim, sim. E existem vários seguros novos também nesse segmento de pessoa jurídica, né? Que é o seguro de garantia judicial, né? Não sei se o doutor Matheus já ouviu falar, né? É bem útil. É bem útil, né, doutor? Então, hoje, numa ação trabalhista, né, o juiz pode, né, digamos assim,
alienar alguns bens da empresa ou até mesmo bloquear a conta corrente, né? Hoje a gente consegue, com seguro de garantia judicial, entregar a pólice no lugar disso e a empresa poder exercer as suas atividades, né? Enfim, existem vários seguros. Dos mais variados. Dos mais variados. Então, a gente trabalha com o seguro de responsabilidade civil, que é o nosso foco hoje, né? O seguro de garantia, seguro de riscos de engenharia também. Hoje é um mercado que na pandemia cresceu muito, né? Que é a construção civil. Então, existe o seguro de garantia, a gente opera nesse segmento também, né? Desde o início da empresa. Então, como eu falei, são focos, a gente focou nesses produtos e a empresa vem tendo sucesso e vem crescendo, né? E também no seguro de transporte nacional e internacional. Né? Nossa, existe tudo isso. Existe tudo isso. Existem vários outros também. Evandro, muito obrigado. Vocês perceberam aí que a gente está bem ancorado para esse episódio de hoje, né? Mas já vem pergunta aí. Mas antes disso, doutor Matheus, por favor, se apresente aí para quem ainda não lhe conhece, né? E onde que vocês trabalham, em qual área, como vocês são solução aí para o mercado empreendedor. Ótimo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Matheus, advogado aqui na cidade de Campo Bom, no escritório da Dey Machado Advocacia. A gente trabalha principalmente para empresas, no setor de advocacia empresarial e todas as ações que têm a ver ali com as empresas. E já tem mais de 15 anos aqui na cidade, o escritório, e a partir disso a gente tem conseguido auxiliar empresas, inclusive algumas dessas áreas que o Evandro apresentou para nós aqui, né? E com isso a gente também foi construindo uma expertise agora na parte do lado ali do juiz, como o juiz vai enxergar isso, principalmente porque os seguros, eles às vezes têm ali... não, a gente cobre isso aqui. E aí a pessoa contrata, mas ele precisava de uma coisa a mais do que aquilo ali. De repente está lá nas excludentes do seguro. E aí, como é que lida com isso? E muitas vezes está implícito, né? Está implícito, é a questão da comunicação, né? Às vezes o óbvio tem que ser dito, né? O óbvio da gente pode não ser igual. Exatamente. Então, vai ser um prazer poder estar aqui hoje com vocês. Obrigada, doutor Matheus. Vocês perceberam, né? Então pegamos aí alguém do lado do seguro e alguém do lado de defendendo também o empreendedor ser necessário. E aí, agora vem, né, a pergunta que não quer calar, onde muita gente sofreu aí com a calamidade. Eu, como empresário, sofri, né, com as enchentes, entrou, seja na minha casa, na casa do meu funcionário, mas na minha empresa. Lá onde a gente provê a nossa renda, né, todo o nosso esforço, vamos dizer, toda a nossa produção de PIB, seja a gente como pequena ou média empresa, que seja familiar ou não, com uma responsabilidade enorme sobre a equipe da gente. Evandro, seguro, né, resolve, assegura, dá aparato, né? Para quem sofreu com a enchente, como é que funciona isso? Nos conta, porque o coração bate, né? Tanto pensando na questão móvel quanto imóvel, meu carro, a minha frota, os veículos no qual eu trabalho, a empresa que tem meus equipamentos, né? Gera minha produção. Conta pra gente. Sim, existe seguro sim para enchente, né? Então a gente chama essa cobertura de alagamento, né? Esse seguro ela é uma cobertura acessória do seguro de incêndio para empresas, né? Quando eu falo empresas, é desde do microempresário, empresas de médio e de grande porte. Tá. Então, só para mim explicar para vocês entenderem, todo seguro de patrimônio, ele existe uma cobertura básica, né? Essa cobertura básica é o incêndio, a queda de raio e a explosão. E existem uma série de coberturas acessórias, né? Que é o vendaval, que é o alagamento, que a gente está falando agora, que é o desmoronamento, que é o roubo e furto, que é a perda e pagamento de aluguel, seguro fidelidade e assim vai. Então, são uma série de coberturas acessórias, né? Infelizmente, o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul foi uma catástrofe, né? Só para vocês terem uma ideia, de todas as empresas que existem aqui no Rio Grande do Sul, apenas 20% tem um tipo de seguro.
Eu ia lhe questionar isso. Justamente é uma das perguntas, né? Qual é o impacto disso? Tanto a questão de veículos também, porque eu sei que a frota não é toda segurada, uma parcela muito pequena que tem isso, né? Sim, Uhum. um exemplo, foram mais de 200 mil carros, né, Uhum. afetados aqui, né? E só para vocês terem uma ideia, foram 10 mil veículos indenizados até agora. Então não se tem números oficiais ainda, né? Porque ainda a gente está abrindo sinistro. Tem empresa que recém começou a fazer a limpeza, Sim. né? Tem veículos que recém foram encontrados, então não se tem números oficiais ainda. É isto que nós estamos aí, o que é 1 mês e meio, né? Do principal alagamento do início. A gravação hoje tá fazendo 1 mês e um pouquinho mais, 10 dias, né? Então, ainda não se tem como avaliar tudo, ainda não se sentou a poeira para dizer, olha o que aconteceu, olhar para os lados, né? Sim. Uhum. Só para vocês terem uma ideia, as seguradoras já indenizaram mais de 2 bilhões, né, de indenização. Isso eu falo de empresas, de residências, de seguro de automóvel, né? O mais triste hoje, que eu fico muito triste, é que desses 20% de empresas que são seguradas, apenas 4 tinham a cobertura de alagamento. Pois então. 4%, Uhum. né? Então é um número muito pequeno, né? Mas que foi uma indenização muito grande para a seguradora, né? Então a cobertura de alagamento ela sempre teve, né? Aqui no Rio Grande do Sul, apenas algumas regiões que não tinha como contratar, que era o Vale do Paranhama e o Vale do Taquari, porque sempre ocorreram enchentes lá, enfim, e algumas seguradoras não faziam seguro de alagamento lá. Mas na Grande Porto Alegre, interior do estado do Rio Grande do Sul, né, faziam seguro de alagamento tranquilamente. Doutor Matheus, conta pra gente depois. Isso pode se recusar? Segura aí, já me responde. Vai lá, Evandro. Então, cabe muito do corretor, né, oferecer essa garantia e também do cliente em contratar essa garantia. Eu sei que tem muitos colegas de trabalho que ofertam, né? Porque hoje tu tem um leque de coberturas, tu tem que ofertar para o teu cliente. Só que às vezes o cliente não quer comprar. E às vezes ele tem um orçamento muito reduzido, né? Isso. Ou vou fazer o extremo do extremo, justamente, é como tu falaste, ninguém previa isso, né? O grande erro hoje do empresário, eu preciso falar isso, né? É ele ter o seguro como uma despesa. Seguro não é uma despesa, tem que ser um investimento, gente. Por que eu falo isso? Porque tu tem que reservar um valor para fazer o seguro, que é o teu patrimônio que está em jogo. Eu tive empresas seguradas que perderam tudo, ou seja, empresas de 2 milhões de reais de patrimônio entre prédio, máquinas, móveis, utensílios, mercadorias e matérias-primas tiveram prejuízo de 2 milhões. Teve empresa que teve 10 milhões, 15 milhões de outros corretores também com valor bem maior, né? E essas empresas já vinham de uma enchente lá em setembro. Isso eu estou falando ali do Vale do Taquari. Então foi afetada pela segunda vez e o empresário, acabou, eu não vou mais investir, eu não tenho como, né? Porque eu não tenho mais dinheiro, acabou meu dinheiro, eu já estou pagando dívida lá da primeira enchente, né? Então, na segunda vez, até ele contratou a cobertura de alagamento, mas ele se tornou caro e até muitas seguradoras não faziam mais alagamento naquela região. Sim. Mas até antes de acontecer a catástrofe de agora, fazia normal alagamento, né? Seguradoras aceitavam. Agora, na seguradora não faz mais. Vai mudar isso. Vai mudar, já mudou, né? Então, hoje, as empresas que não deram alagamento, né, e que é uma renovação, a seguradora vai manter, né? E para as empresas que querem contratar o alagamento agora, as seguradoras não vão fazer por enquanto. O que é esse por enquanto, só para vocês entenderem? Explica enquanto aí. que o governo federal, né, o governo estadual e municipal não tomarem providências em relação a isso, né? É da estrutura, tirar essas empresas, né, residências, enfim, perto de rios ou de regiões de risco, né? Enquanto que isso não for feito, nenhuma seguradora vai fazer mais alagamento no Rio Grande do Sul, né? Um exemplo, Santa Catarina, já não se faz mais alagamento há muito tempo, né? Por causa de Blumenau, Itajaí, que são regiões que sempre dão enchente lá. Não é que nem no Rio Grande do Sul, que desde 1941 não era nem nascido aí daqui. Nessa proporção, né? E o que aconteceu agora foi bem maior, mas assustou e, infelizmente, os especialistas das áreas, os professores universitários, geólogos, enfim, falavam
que não vai ser a segunda, né? E daqui a 80 anos vai acontecer outra. Não, vai ser mais seguida. frequente. Então, a seguradora, eles já decidiram, não estão fazendo mais alagamento. Estão renovando das empresas que têm. As que deram alagamento não vão fazer, enquanto que essas medidas não forem tomadas. Muito bom, Evandro. E aí, doutor Matheus, falando nisso, eu como empresário que tinha o seguro do alagamento precisei usar e a seguradora se recusa, ela pode se recusar? Eu tenho como contextualizar isso como, de certa forma, juridicamente, dizer, poxa, tu tem responsabilidade, está comigo há 10 anos, né? Como é que acontece isso, doutor Matheus? Temos duas situações que a gente enfrenta e, como o Evandro colocou aqui para nós, é interessante que a gente também agora está começando a receber as pessoas lá no escritório que estão começando a ter problema com as seguradoras porque foram encaminhar achando que estava tudo certo e a seguradora, não, mas aqui tinha uma cláusula de exclusão aqui que o seu caso não comporta. Estava nas linhas pequenininhas. Ou nas entrelinhas ou nem estavam. Porque normalmente a pessoa contrata na apólice, né? Na apólice vai lá, dano corporal, dano material, patrimonial e moral e etc. Na cabeça da pessoa, ela está pensando assim, não, tem dano material aqui, vai me cobrir qualquer dano material que eu tiver. O que eu pensaria também, né? Porque a gente, graças a Deus, é uma coisa que a gente contrata, como meu pai diz, para não usar. Então, tu nunca teve a experiência de precisar, você acha que tá tranquilo, né? Então, mas aí você vai lá olhar nas 40 páginas que explicam o que é o seu seguro, tem lá riscos excluídos. Né? E às vezes parece até que um contradiz o outro. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tem percebido que está acontecendo, tem uma diferença entre enchente e alagamento em algumas apólices. Então, o que aconteceu em Lajeado, por exemplo, foi enchente. O rio veio, o rio levou casas, empresas, carros e etc. O que aconteceu mais aqui na região de São Leopoldo, por exemplo. Aqui o rio não levou as coisas. O rio foi transbordando, o próprio esgoto da cidade voltou para dentro da cidade e isso não foi o rio, isso foi a chuva que causou. Então, dependendo... Então, isso é caracterizado um alagamento. Um alagamento. Então, dependendo, tem várias apólices que, assim, ela cobre quando a chuva inunda a sua casa, mas ela exclui enchente. Então, dependendo de como você apresenta isso para a seguradora, as seguradoras às vezes estão imediatamente pagando e já resolvendo essa situação, né? Dependendo, não. Fala assim, não, isso aqui está excluído porque isso aqui é enchente. Porque ali no relatório, na vistoria, etc., apresenta como se o Rio dos Sinos tivesse entrado na casa da pessoa. E não como se o esgoto tivesse voltado, a chuva tivesse represada ali, empoçou e entrou para dentro da casa da pessoa, da empresa da pessoa. Então, esse tipo de detalhe conta na hora de apresentar o processo ainda na fase administrativa. Normalmente o que acontece? As pessoas nos procuram, a gente fala, não, você precisa encaminhar administrativamente, a gente precisa ter uma negativa administrativa, aí a gente entra judicial, a gente não entra judicial de uma vez, né? Então, essa é uma situação. O jeito que você vai apresentar, a forma como você vai narrar o que aconteceu, a maneira como a pessoa que vai fazer a vistoria lá, o perito, contratado pela seguradora, vai fazer a análise, conta se vai ser excluído ou não, dependendo do tipo de seguro que você contratou. Uma segunda situação, no Brasil, né, a gente vive e às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim para o empresário, depende do momento, né? O nosso direito, ele é muito, a gente chama de paternalista, né? Então, o juiz, ele interfere muito nas decisões e nos contratos das pessoas. Então, eu faço um contrato contigo, mesmo que eu sei o que eu estou contratando, tu sabe o que tu está contratando, se o juiz achar que houve abusividade de alguma das partes, ele interfere e fala assim, não, eu vou anular esses contratos, essas cláusulas vão valer, essas aqui não vão valer. Isso gera insegurança jurídica, porque a gente nunca consegue falar com certeza absoluta para o cliente assim, não, você tem certeza, eu tenho certeza absoluta que você vai ganhar esse processo, ou você tem todo o direito nesse processo. A gente não consegue dar essa afirmação, a gente consegue trazer a afirmação das probabilidades da situação, mas em casos assim, muitas vezes isso traz esperança, porque mesmo que a pessoa tenha uma negativa do seguro dela,
pelo fato daquilo não constar na apólice em si, mas está lá nas condições gerais do contrato, a pessoa pode questionar isso judicialmente, e se o juiz entender que estava havendo alguma abusividade por parte da seguradora, que aquilo não foi explicado adequadamente, e como esses contratos eles são contratos de adesão, a pessoa não consegue sentar e discutir cláusula por cláusula com a seguradora, tipo assim, não, esse item 3.4.2 eu não quero, vamos substituir a redação e vamos tirar esse não daqui e colocar... E nos particulares a gente faz isso. Com seguradoras a gente não consegue fazer esse tipo de negociação. Então, como são esses contratos de adesão, o Poder Judiciário muitas vezes entende que mesmo que estava na cláusula de exclusão, como aquilo era uma expectativa que foi passada para o cliente da seguradora, para o segurado naquele momento, que ele anula a cláusula de exclusão e manda a seguradora pagar. Então, a gente tem que estudar como que essas coisas estão ou como que elas são feitas, porque às vezes mesmo que está escrito nas condições gerais, como a pessoa não recebe aquilo e rubrica folha por folha, nada nesse sentido, isso também pode ser cancelado. Ou seja, pode ser que sim, pode ser que não. Exatamente. Eu preciso trabalhar isso. Cuidado como você vai narrar o acontecimento, né, no momento ali, para você não usar um termo errado, uma forma errada, que enquadre numa exclusão, sendo que você teria o direito se fosse de outra forma, né, e depois entender se essa exclusão é uma cláusula abusiva ou não. Nossa, muito conteúdo, dá para falar muito sobre isso. Mas a gente falando sobre isso, eu preciso aqui reforçar para vocês que estão aqui assistindo a gente, empreendedor e empreendedora, um evento aqui, o canal, né, do CDL Campo Bom. Nós estamos no CDL Mulhercast, no qual nosso objetivo é levar informação, né, trocar aí tanto melhores práticas, aprendizado. E aí eu, como empresário, me veio um questionamento agora, que deve ser de muita gente vivendo, né? Já que vocês dois estão aqui na mesa, aqui na sala conosco, preciso aproveitar o momento e questionar. Se eu, como empresária, tenho lá na minha empresa que foi alagada, enfim, alguma coisa no meu cliente, ou seja, um pedido que estava pronto, que ia sair para entrega, né? Então, primeira coisa, assim. E aí eu venho muito, assim, contextualizando o meu dia a dia também. Meu pai, minha família é da empresa de reparação. Eu tenho uma oficina, né? E nessa oficina eu tenho lá um carro do cliente. Tenho seguro, né? Mas alagou, aconteceu a catástrofe, o carro ficou lá por 15, 20 dias submerso. Como é que eu tendo seguro, a seguradora cobre? Como é que funciona isso? Primeira pergunta e depois para o Dr. Matheus. Ok. Só vou voltar... Fora do script, né? Mas eu não pude perder a oportunidade pensando na questão do empreendedor. Sim. Como é que a gente age nesse caso? Sim. Um exemplo, como o automóvel o trabalho, é inerente, né, à oficina, né, o automóvel ele tem cobertura, é como se fosse a mercadoria, né, do cliente. Então, se ele tem contratado ali um seguro patrimonial, né, onde teria cobertura de incêndio, vendaval, dano elétrico, alagamento, né, e esse veículo tivesse sido alagado e ele tivesse seguro, sim, teria cobertura, porque faz parte da atividade inerente dele. Tá? Entendi. Então teria cobertura. Então, se eu sou uma oficina, uma loja de móveis sob medida, uma indústria que fiz pedido do cliente, tudo que contempla que eu tivesse alguma coisa do cliente, uma empresa de serviço mesmo, né? Pensar nas mais diversas, empresa de confecção, tingimento de roupa, qualquer coisa, né? Então, teoricamente, isso eu estaria respaldada. Sim. O seguro, ele contempla hoje a coluna prédio, né? Que é o prédio em si. A gente fala MMU, né? E o MMP, né? Mais uma vez, conta a segurança... pra gente o que é isso. Então, MMP é mercadorias e matérias-primas, né? E MMU é máquinas, móveis e utensílios. Então, que a gente fala que é o conteúdo. Então, prédio e conteúdo estariam cobertos, sim. Tá? Olha, então teria cobertura. A importância de ter esse respaldo, né? Eu quero citar aqui, até complementar o que o Dr. Matheus falou. É muito importante hoje, gente, vocês fazerem seguros com corretor de seguros, né? É a mesma coisa, tu vai, né, fazer uma consulta jurídica, vai consultar o advogado, né? Vai fazer um seguro, faz com corretor de seguros. Pergunta se ele tem o registro dele na SUSEP e tal. Porque, infelizmente, hoje no Brasil, mais de 50% das pessoas
que vendem seguro não são corretores de seguros. Opa. O judiciário pode usar isso também, né? Aqui eu cito principalmente bancos, né? Gente, o banco, o negócio dele não é seguro, né? Mas ele pode vender seguro por quê? Porque ele abriu uma corretora, né? E paga alguém para assinar por essa corretora, mas quem vende são os funcionários, né? Do que banco. vendem outras coisas também. Isso, vendem outras coisas, vendem seguro de vida, qualquer tipo de seguro que tu imagina, sem nenhuma explicação para o cliente, sem mandar as condições gerais para o cliente. A maioria das seguradoras hoje mandam somente a apólice e está escrito lá na última linha que as condições gerais se encontram no site da seguradora. Poxa vida, isso quer dizer que não foi explicado para o cliente como funciona o seguro, né? E às vezes as pessoas não fazem, a seguradora não vai pagar. Claro que não vai pagar, porque o cliente às vezes foi mal orientado, né? Sim. O corretor de seguros é que eu tenho certeza que ele vai explicar, né? Eu falo por mim, eu sento na frente do cliente com a proposta, explico cobertura por cobertura, e falo para ele o que é excluso e o que é não excluso e respondo todas as perguntas do cliente. Mas hoje, quem não é corretor de seguros vai muitas vezes pela amizade ou pela indicação e no banco, desculpe o termo, a venda cruzada. Casadinha. Casadinha, né? Poxa, e o cliente assina uma apólice ali que ele imagina que tem e não tem cobertura. Se vende uma expectativa, se vende a expectativa. Se vende uma expectativa mas... e na hora que acontece... tem aquela frustração, aquela decepção, né? Então é triste isso, infelizmente tem. Eu ainda tenho uma esperança que isso acabe, né? Apesar de que o ramo de seguro é um ramo que tem bastante negócios pela frente, né? Porque hoje, nem eu falei, somente 7% das residências são seguradas, 20% das empresas fazem seguro, né? Talvez, acho que não chegou a 30% ainda de toda a frota segurada, 70% das pessoas ainda sem seguro. Né? Não tem cobertura alguma, né? Isso, e seguro de vida pior ainda, mesmo com a pandemia, né? Eram só 5% das pessoas seguradas, hoje já são 15%, né? Mas ainda é muito pouco, acho que tem muito mercado pela frente, mas muita coisa tem que mudar. Né? Maturação, né? Na maturação do próprio empresário, a gente vai vivendo, né? A própria comunidade empresarial também vai maturando e passando de pai para filho, de geração, as histórias, né? As coisas que aconteceram para justificar, né? O quanto que é importante preservar um patrimônio. Acredito que seja isso, né? E que legal, doutor Matheus, assim, a sua empresa ter esse cuidado e, né? Em relação a seguros, a buscar esse conhecimento. A gente também, como corretor, também tem que buscar ajuda né, aos advogados, né, uma ajuda jurídica, uma assessoria jurídica. Eu vou citar um exemplo aqui de um cliente que sofreu alagamento. Né? Tá. Ele não tinha cobertura de alagamento, mas eu tenho certeza que eu ofereci para ele e ele não quis. Ele falou assim, não, nunca entrou água aqui. Eu não vou fazer. Eu quero reduzir o meu prêmio de seguro, né? Ok, mas ele tinha outras coberturas, né? Então tinha cobertura de roubo e furto. O que aconteceu na enchente, né? Saquearam. Roubo, furto, arrombamento, né? A gente fala... Mas isso, para quem não é da região e tá aqui acompanhando a gente, para quem não é do estado, até isso a gente sofreu. Os piratas da enchente. Da enchente. Né? E foi triste. Eu tive esse segurado, eles arrombaram as portas e levaram, né? Várias coisas. Ele teve mais de R$500 mil em máquinas e equipamentos que foram furtados, né? E aí existe aquelas cláusulas abusivas lá no contrato de seguro que subtração de bens em decorrência de alagamento, vendaval, granizo não estão cobertos pelo seguro. Poxa. Né? Aí, só um pouquinho. Aí a gente busca a nossa assessoria jurídica. A gente vai conversar com o doutor Matheus. Ô, doutor Matheus, olha aqui, a seguradora colocou uma cláusula abusiva. Isso não cabe no Código de Defesa do Consumidor como cláusula abusiva. Até depois eu tenho uma pergunta para o doutor também, mas eu só quero terminar agora esse fato para explicar. Então, assim, o que eu sentei junto com o advogado e a gente resolveu abrir o sinistro desta forma, né? Que o segurado, ao voltar, né, 15 dias depois para a sua empresa, constatou que as portas estavam arrombadas e que os bens foram subtraídos do local.
Porém, o mesmo não sabe se foi antes do alagamento, se foi durante ou se foi após baixarem as águas. O que aconteceu? A gente desarmou a seguradora. Olha, o quanto que é importante ter um profissional acompanhando. Ter um profissional Isso, seguro porque a seguradora, isso. a seguradora ela que tem que provar. Ela que vai ter que provar agora se foi antes. Nem ele sabe. Desligaram a luz da empresa no sábado. Os equipamentos de segurança, câmeras, foram todos destruídos pela água. Não tem como provar. E realmente pode ter sido antes. Porque a companhia de energia elétrica desligou a luz. Ali ele já ficou sem segurança. Desligou a luz do bairro e ainda a água não tinha chego ao local, entende? Então, a gente abriu o sinistro de uma forma, né, que a seguradora não vai ter como negar esse sinistro. Então, por isso a importância, né, dessas parcerias e a forma que a gente vai abrir um sinistro hoje. Por isso que eu falo mais uma vez, a importância de contratar um seguro através do corretor de seguro. Especialistas, né? Especialista no assunto. Mas o papo está muito bom, estamos quase chegando ao fim. Além da sua pergunta, eu também tenho uma para o Dr. Matheus aí. Por favor, vai lá, Evandro. Dr. Matheus, o Código de Defesa do Consumidor, cláusula abusiva, ela é somente para pessoa física ou serve para pessoa jurídica também? Ela também se aplica à pessoa jurídica quando a pessoa jurídica é o destinatário final daquele serviço, né? Então, se a pessoa jurídica está terceirizando ou intermediando uma negociação, não. Mas se ele é o alvo final daquilo, ele passa a ser enquadrado como consumidor também. Então, ele também pode argumentar isso judicialmente quando ele for acionar a seguradora. Ah, legal. Muito obrigado. Esclarecedor, né? Esclarecedor. Voltando ao assunto, eu como empresário, né, empreendedor aí do segmento, agora é o contrário. A pergunta é, se eu não tenho cobertura nenhuma de seguro, estou com bens do meu cliente lá, na minha empresa, e acontece isso, o cliente me aciona, eu tenho a responsabilidade de devolver o carro, devolver uma joia que ele levou para arrumar, devolver um relógio. Como é que funciona isso? Ele pode me cobrar e dizer, olha, não, foi catástrofe natural e tal, mas eu deixei o carro sobre a tua guarda, tu tem que me devolver da mesma forma. Como é que acontece isso, doutor Matheus? Coração, ó, sai pela boca, só em pensar na pressão que se sofre, de quem está sofrendo, né? Sim. Essa questão, além da empresa, da questão de não poder trabalhar, né? Não ter nada para trabalhar, ainda ter essa responsabilidade. Depende para qual lado que eu estou advogando. A resposta é uma ou outra. A resposta é de consultor, depende. O que acontece assim, ó? Esse tipo de coisa que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul é novo, tá? Nós não temos, é diferente dos Estados Unidos, do Japão, países da Europa, você tem catástrofes naturais o tempo inteiro dessas proporções acontecendo, até maiores do que essa acontecendo. Nós não temos uma grande jurisprudência formada em relação a esse tipo de acontecimento, a esse tipo de coisa. Então, assim, tanto o empresário quanto o cliente do empresário, nesse caso, eles foram vítimas de uma ação da natureza, tá? Você vai ter uma linha do Poder Judiciário que entende que, mesmo assim, era responsabilidade do dono do estabelecimento, a guarda daquilo ali, etc, etc, daí ter o seguro e ter as formas de poder proteger, tá? Mas a gente percebe que tem uma outra linha se formando e é aquilo, nós ainda não temos jurisprudência firmada. Porque, tudo muito novo. Não temos ações ainda, mas a gente percebe que existe uma linha aqui que vai proteger o empresário, porque ambos foram vítimas da situação, né? Ninguém conseguia impedir isso de acontecer. E nós temos uma terceira situação que é possível de surgir, que é a responsabilização do próprio Estado em relação ao que aconteceu, porque na maioria dos casos, estou excluindo o Vale do Taquari, porque lá é uma situação totalmente à parte do que aconteceu aqui. Pensando aqui, Vale dos Sinos e região metropolitana de Porto Alegre, a maioria dos casos de alagamento e da enchente, dos danos que aconteceram, foram decorrentes de falha de prestação do poder público em proteger a cidade. Então foi o dique que rompeu, foi a comporta que não suportou, porque se a água só tivesse passado por cima, o nível seria muito mais baixo do alagamento. Sim. Quando rompeu, aí aquilo entrou para lugares que nunca entraria e depois o poder público não tinha como dragar a água. Sim. Né? Eles demoraram quase um mês
para poder começar a acionar as bombas para dragar a água da cidade. Uhum. Então você ainda tem um terceiro elemento no meio disso tudo, que é o Estado, que pode ser chamado no processo por qualquer uma das partes, seja, sei lá, o cliente que está processando a empresa ou a empresa que está sendo processada, pode também trazer o Estado ali para dentro, para que o Estado arque com esse prejuízo, com essas despesas por conta da má prestação deles. Entendi. E isso também, e até eventualmente algum elemento de defesa, vai facilitar, porque a gente também não sabe como que os juízes vão encarar o papel do Estado nessa situação. Porque, assim, em tese, o Poder Judiciário também é do Estado. E a gente sabe que existe um protecionismo muito grande. Sim. Então, se você conseguir equiparar a empresa ao Estado, é assim, ou pune os dois, e aí o Estado paga, ou não pune ninguém, porque os dois estão na mesma condição. Então, existem muitos caminhos que a gente pode explorar no meio disso tudo e construir teses e argumentações, porque o direito brasileiro ele é muito amplo, assim, muito vasto. Você tem lei para tudo e para nada ao mesmo tempo. Então, você Sim. consegue costurar algumas coisas para poder apresentar o caso e aí trazer a prestação jurisdicional Sim. mais pro lado ali do que o cliente está precisando. E mais uma vez a importância de ter o apoio de um profissional especialista, né? Mais uma vez. Então, quanto a isso, aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Vamos aguardar, isso. vamos aguardar. Sim, vamos torcer, né, doutor? Existe uma investigação, me corrija se eu estou errado, mas existe uma investigação dentro do poder público, né, para apurar essas responsabilidades, né? Existe e é aquela situação, além da investigação oficial, e provavelmente a gente vai ter CPI disso, e provavelmente nós vamos também ter peritos à parte do próprio Poder Judiciário que vão fazer essas análises caso a caso. Especialistas nisso. Para poder fazer Muito essa bom. análise. Então, isso é uma coisa que vai ficar se desdobrando muito. Vai ter vai ter muito tempo de trabalho ainda em relação a isso, né? Vai. Mas chegamos ao fim, infelizmente. Que pena, né? Muito boa essa conversa de mais um episódio aí da CDL de Campo Bom, dentro do canal da CDL, Mulhercast, com o patrocínio da Via Cred Alto Vale. Obrigada pela oportunidade, tenho que agradecer imensamente, né, a participação de vocês. E para fechamento, recadinho final, por favor, Evandro, considerações? Só quero reforçar aqui meu agradecimento, estou muito feliz, né? Obrigada. Porque de alguma forma é um trabalho social que a gente faz também, né, que é esclarecer a população, né, que realmente tem pouco conhecimento nessa área de seguros. Eu me coloco à disposição fora daqui também, à vontade, eu não cobro nada para fazer uma assessoria em seguros, não precisa contratar um seguro comigo, então eu me coloco à disposição, ainda mais numa situação como esta, né, que afetou o estado inteiro. Eu acho que todo mundo tem que participar de alguma forma. E a gente lhe encontra onde, Evandro? Em qual canal? Telefone? No Instagram, né, Red Seguros, aqui na matriz da corretora, né, ali na Rua Marquês de Herval, número 307, né, eu acho que eu vou dar o número do telefone aqui para vocês, 51 3399 7897, que é também o nosso assistência 24 horas, tá? Então Muito a gente bom. tem uma assistência também não só da seguradora, que cá entre nós muitas vezes não atende o cliente, a gente tem o nosso. Então às vezes a gente acorda de madrugada para dar um atendimento diferenciado, que também é um grande diferencial de fazer seguro com um corretor de seguros. Muito Tá bom. bom? Agradecida, Evandro, Obrigado. pela gentileza de compartilhar toda a tua experiência e conhecimento conosco. Doutor Matheus, considerações finais? Quero agradecer também essa oportunidade. Vou usar minhas considerações finais para dar uma dica também de seguro para o pessoal quando contrata para acidente de trânsito. Que para mim é uma das coisas que mais dá errado assim no processo. Normalmente o pessoal vai contratar um acidente de trânsito, ele contrata o dano material, o dano corporal e o dano moral. E normalmente ele contrata o dano corporal, sei lá, 100 mil reais, o dano material 100 mil reais, o dano moral 5 mil, 10 mil reais. Quando ele for processado, ele não vai pagar dano corporal e não vai ser condenado em dano corporal, porque dano corporal normalmente é o SUS que paga. A pessoa é encaminhada quando ela tem uma lesão diretamente para o hospital, todo o atendimento ele é particular, sobra quase nada de custo para quem causou o acidente. Quando a pessoa processa, ele processa por dano moral. E aí ele leva a apólice lá no processo e ele fala assim, não, estou coberto, estou tranquilo. O juiz vai lá e condena a pagar, sei lá, 50 mil reais de dano moral.
Quando ele apresenta a apólice, a seguradora vem e fala assim, não, dano moral, eu vou pagar só 10 mil, os outros 40 é contigo. Ele fala, não, mas tá aqui, não, isso aqui é corporal, não é moral. Né? E isso gera uma confusão terrível. Então, assim, vai contratar seguro para carro, contrata dano moral. Foca mais no moral do que no corporal quando você for fazer essa contratação, para você saber que você está garantido mesmo. Fica a dica, fica a dica. A Nós- gente lhe encontra onde, doutor Nós Matheus? estamos aqui na rua Santa Terezinha, número 237. Você encontra a gente também no Instagram, no D Machado Advocacia, e no número 51 3597 3373. Muito bom, obrigada. E a vocês que estão aí assistindo e acompanhando, continue aqui com a gente que tem muito mais. Um beijo no coração e até logo mais. Olá, oficineira, oficineiro. E eu estou aqui hoje com a Lu, minha convidada para o nosso quadro Cá Entre Nós. A Lu, que é secretária executiva da CDL Campo Bom. E eu tenho algumas perguntas muito especiais para fazer em função da atividade dela, que acompanha, né, a parte de recrutamento, seleção dos empresários dentro do município. Lu, primeira perguntinha para ti. Cá entre nós, por que algumas empresas têm uma rotatividade muito maior do que outras, na tua visão? Perfeito, esse assunto é bastante importante porque a gente sabe hoje que a mão de obra está bastante escassa, né, nos dias de hoje. Então, o que nós identificamos é que, geralmente, os funcionários eles acabam optando por trabalhar nas empresas que ofertam algum benefício além do salário. A nossa percepção hoje é de que o funcionário, ele às vezes valoriza muito mais aquela empresa que oferta algo além do valor, enfim, né, do salário em si, porque gera, querendo ou não, para ele talvez mais valor o benefício que a empresa oferta. Os benefícios, um vale transporte, um plano de saúde, um desconto na faculdade, né, onde ele faz graduação. A gente percebe que hoje isso é a questão do benefício que a empresa oferta hoje acaba atraindo muito mais o funcionário. E tem funcionários, Karine, que acabam trocando de empresa porque, por exemplo, na empresa A eu ganho 1.200 de salário, mas eu tenho 3 benefícios ali, o vale transporte, o plano de saúde e o desconto na faculdade. Na empresa B, eu vou receber R$ 1.400 de salário, ou seja, eu ganho um pouco mais, mas não tenho nenhum benefício. O funcionário provavelmente vai optar por ganhar um pouco menos, porque o benefício para ele vai trazer, né, realmente é mais importante do que o valor em si. Então, é a nossa percepção. Lu, muito obrigada pela dica. Obrigada.